O programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta, estamos falando sobre a importância da palavra de Deus com o presbítero Josias Martins. Está muito bom, nós temos aprendido muita coisa hoje e assim, nós vemos, presbítero Josias, que a palavra de Deus, não falo nem para quem é de fora, mas assim, para o povo de Israel assimilar e aceitar, houve muita resistência, né? É verdade, presbítero. O próprio povo, muitas das vezes, eles foram resistentes à palavra. Eles foram resistentes à palavra. Os profetas anunciavam, os profetas falavam, os profetas vaticinavam, mas mesmo assim, muitas das vezes, eles eram um povo de dura cerviz. Deus foi tão forte um dia, usando o profeta Jeremias, que disse: o boi conhece o seu possuidor, né? O jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não me ouve. Não, é como se Deus dissesse assim, é um povo que não deixa a palavra entrar, tem comichão dos ouvidos, como Paulo disse. E por conta disso, muitas vezes sofreram, porque quem é de dura serviço contra a palavra, não tem como prosperar, não tem como ser feliz, porque a palavra ela é o mecanismo de bênção para o ser humano. Isso foi na vida dos profetas também da mesma forma. Jeremias, eu não vou dizer que ele foi o que mais sofreu, mas assim, um dos que mais sentiram a renúncia do povo, né? Jeremias foi muito hostilizado, chegou a apanhar, chegou a ser jogado em uma vala, justamente porque dizia a verdade, porque confrontava com a mentira, confrontava com a idolatria, confrontava com as mentiras do povo, com a corrupção. Deus chega a dizer, lá no livro do profeta Isaías, que eles chamavam doces de amargo e amargo de doce. Chamavam verdade de mentira e mentira de verdade. E por conta disso, Deus alertava, Deus falava a palavra e os profetas sofreram. Foram perseguidos, como Elias. Elias foi perseguido. Elias foi, de certa forma, teve que fugir, porque o povo não resistia à palavra. A palavra, muitas vezes, era muito forte e o povo não resistia. E nós vemos que muitos profetas passaram por situações difíceis. Por exemplo, Elias teve que passar um bom tempo entre deserto e vales para resistir por causa da perseguição. Eu considero o período de Elias um período de adoração mista, que podemos ver quando o povo entra por esse caminho. É um caminho perigoso, né? Deus nunca aceitou a adoração mista. Ele nunca aceitou e nunca aceitará a adoração mista. Ele é Deus e a adoração tem que ser única e exclusivamente para Deus. Elias chegou a dizer, né? Decida hoje se é Baal ou se é Deus. Porque, como o senhor falou aí, eles viveram muito esse período de adorar Balaíns, ora adorava Baal, ora adorava outros deuses, mas Deus sempre quis adoração exclusiva para ele. E por conta de o povo serem confrontado, por conta disso justamente, é que perseguir não aceitava a palavra de Deus. Isaías, como o senhor falou aí, Elias teve que fugir, andar pelos desertos, ficar escondido, porque eles procuravam matar Elias, justamente porque Elias confrontava a mentira. Isaías também, né? Isaías, né? Os historiadores chegam a dizer que Isaías foi cerrado ao meio, né? A história diz que Isaías foi cerrado ao meio, justamente por confrontar. E não é muito difícil dos dias que nós estamos vivendo, não. Quando a gente confronta, quando a gente... claro que acredito que o senhor vai chegar lá depois, mas nos dias que a gente estamos vivendo, muitas vezes, o povo é perseguido por falar a palavra e por falar a verdade. E lembrando que a gente está falando de situações há mais de 2000 anos atrás. E nós vemos que as mesmas questões espirituais a gente confronta-se hoje ainda. É o que Salomão vai dizer, que o que é o que já foi, o que foi é o que já é. Então, a inversão de valores sempre esteve presente na vida do homem. Mas agora a gente vai fechar o Antigo Testamento. Mas só que antes de fechar, eu me lembrei de Abacuque. Porque Abacuque viu
como é que eu posso dizer, um cenário onde o povo mergulhou nas suas próprias iniquidades e ele agora pede a Deus que Deus intervenha. Mas ele vai fechar que independente se nada acontecer de positivo, eu ainda vou continuar louvando a Deus. Como podemos ser que nem Abacuque? É uma pergunta muito pertinente e difícil ao mesmo tempo, né? Antes de comentar um pouquinho sobre Abacuque, eu gostaria de voltar ao livro do profeta Osés, né? Osés, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? Vejamos a importância da palavra, né? O povo muitas vezes foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não era um conhecimento intelectual, não era um conhecimento acadêmico, como os gregos fazem, né? O conhecimento acadêmico, o conhecimento da filosofia, da matemática, da sociologia. Era o conhecimento bíblico. E por conta disso o povo foi destruído. E aí ele conclama o povo, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Abacuque não foi diferente. Abacuque, como o senhor mesmo falou, o povo mergulhou ali num caos, mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, o produto da oliveira falhe, minta, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Independentemente de qual seja o cenário que venha por aí, no Brasil, nas Américas ou no mundo, independentemente de qual seja o cenário de proibição, de lei, todavia o povo de Deus tem que continuar firme e temente à palavra de Deus. Esse é o caminho, esse é o mecanismo, isso é o que vai nos fazer alcançar a nossa vitória. É trilhar o caminho da palavra de Deus. Resumindo o Antigo Testamento sobre a palavra, diante de tudo que se foi falado, como o senhor poderia resumir? Eu gostaria de resumir aqui a fala pouca sobre o Antigo Testamento, recitando aquilo que está no livro do Salmo. Salmos, no capítulo 19, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os pés fala ali dos cuidados na caminhada, né? E luz para o caminho mostra para o futuro. Porque a palavra de Deus, ela mostra os perigos que estão aos nossos pés, ao nosso lado, como ao mesmo tempo ela mostra para o futuro, os perigos que estão por vir. A palavra de Deus é um livro tão extraordinário, tão excelente, que algo que ainda vai acontecer já está revelado na palavra de Deus. Esse é que é o livro, né? Esse é o livro excelente que é a Bíblia Sagrada, né? Por isso que Jesus disse: examinai o homem, não conhecer a palavra de Deus, né? E seca-se a erva, como diz o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, murcha-se as flores, porém a palavra de Deus permanece, subsiste eternamente. Agora, quando termina o período do Antigo Testamento, vem um chamado período interbíblico, né? No caso, tem um intervalo aí, né? Dura quanto tempo mais ou menos de intervalo? O chamado período interbíblico é um período aí que dura cerca de 400 anos, né? É um período que não está registrado na Bíblia, é o período dos Macabeus, o período de alguns reis, de alguns acontecimentos que não está registrado, mas nem por isso Deus deixou de atuar. Deus está atuando ali nas guerras, Alexandre o Grande, os impérios, as organizações. Deus não está registrado, mas nesse período de intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, chamado de período interbíblico, que é o período de 400 anos, mesmo não estando escrito, registrado, mas Deus está operando na raça humana, Deus está operando na história. Agora eu vou te dizer uma coisa. Foi 400 anos de intervalo, né? Mas o da gente é rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o Novo Testamento. Provei e vi o que sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez.
isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre. Não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu já pensei que estou vivo sem merecer, por tudo que falei, pelo que eu fiz, por escolhas que eu me arrependi. Eu não estaria aqui sem sua graça por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E grato sou por ser livre. Não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou por sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou por sua graça e amor. A cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre, livre eu sou. Sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou por sua graça e amor. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu grato sou por ser livre, e não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu vivo pra contar como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. E não foi pelo que fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
Voltamos e depois do intervalo interbíblico, que foi cerca de 400 anos, agora chega o período que Paulo diz que vindo na plenitude dos tempos, agora o Filho do Homem vai ser revelado às pessoas como Messias. Presbítero Josias, como era o cenário daquela época religioso, político de Israel? Lembrando que depois de muito tempo a sociedade, o modo de ver as coisas muda. O Novo Testamento é um cenário onde de fato eles esperam, né? Os judeus eles tinham conhecimento das profecias, eles tinham conhecimento dos acontecimentos que estava para vir o Messias. Era um cenário ali onde o Império Romano estava dominando, a língua grega já estava ali presente, e era um cenário de farisaísmo. Existiam muitas religiões, como os saduceus, fariseus, os essênios, os zelotes. Era uma mistificação de religiões, mas eles esperavam um Messias. Eles esperavam um Messias. Quando Filipe se encontra com Natanael, Filipe diz a Natanael: encontramos aquele de quem a lei, os profetas haviam falado. Eles tinham conhecimento, eles sabiam, só que eles esperavam um Jesus que viesse libertar o povo do império, né? Lembrando que Roma, naquele período, era um período muito difícil. Roma, quem não aceitava o seu domínio, Roma vinha, subjugava e prendia e matava seus líderes, né? Por isso que eles têm essa visão de que o Messias viria com poder político e também religioso, né? Isso. Eles esperavam alguém que entrasse ali, montado em um cavalo, que fizesse uma insurreição, que fizesse ali um movimento para libertar os judeus das garras do Império Romano. Só que aí Jesus não vem com esse intuito. Ele vem com o intuito de implantar o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é diferente do reino do homem, né? Mas espera aí, então, quando se fala de reino, se fala de domínio, de poder, de autoridade. Como esse reino de Jesus vem? Qual era os ensinamentos de Jesus sobre a questão do reino? O reino dos homens é ampliado através do domínio de cavalos, de carro, de força, de domínio, de imposição da sua cultura. Aí chega Jesus trazendo um reino diferente. Um reino de paz, um reino de amor, um reino de salvação, um reino de cura, um reino de batismo. Isso impacta. Isso traz um impacto para a religião da época. A religião da época se sente impactada, o farisaísmo, né? As religiões, eles se sentem impactados com esse evangelho, eles se sentem impactados, a ponto de perseguirem, a ponto de dizer que era uma seita nova, a ponto de dizer que era algo estranho, que Jesus expulsava demônio pelo espírito de Beelzebul. Então eles não aceitam o reino de Cristo. O reino de Cristo era diferente, era um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de benevolência, um reino de benignidade, um reino diferente do que eles estavam acostumados a ver, né? Um reino dominado pela força, pelo domínio, pela violência, pelo derramamento de sangue. Aí Cristo vem trazendo a paz, o amor, a harmonia, a salvação, a cura. Então isso, de certa forma, traz um impacto para os líderes religiosos da época. Por exemplo, abençoar quem vos persegue. Isso, não é fácil, né? Mas aí já quebra aquele discurso de que Roma seria subjugada, por exemplo. Ele começa, se alguém bater, dá outra face. Então vai quebrando a ideologia dos fariseus e de todos. Será isso que Judas ficou decepcionado? Pode ser, né? A gente não tem assim muito a fundo o que levou Judas a se decepcionar. A Bíblia só diz que ele deixou Satanás entrar no coração dele, né? Mas eu acredito que quebra, né? Eles quebram, eles estão acostumados ali com o império, acostumados ali com ser dominado com vale de ferro, e quando Jesus chega trazendo essa diferença aí, eles
sentem um pouco impactados. Então, isso deixa claro que quando Jesus vai ser julgado, eles dizem, o próprio julgamento, você diz que é o rei dos judeus. É como se Jesus fosse acusado de insurgir o povo contra o Império Romano, quando na verdade Jesus estava pregando a paz, o amor, a harmonia, né? A isso cabe um gancho. Por exemplo, se ele está dizendo que é rei, por que Roma não a condenou? Veja que Pilatos fez de tudo para que ele não fosse condenado. Mas por quê? Porque Jesus nunca disse, olha, eu vou estabelecer meu reino. Ele diz, teu reino, meu reino não é daqui. De fato, né? De fato, o reino de Deus não era um reino terreno, né? O reino de Deus era um reino celestial, era um reino de cima. Né? Era um reino de cima. E nesse reino, qualquer pessoa poderia entrar. Num reino material, com monarquia, desfrutar das benéfices da realeza, é meia dúzia de pessoas que desfrutam dos benefícios de um reino. O reino de Cristo é diferente. O reino de Cristo, qualquer pessoa pode desfrutar das benéficas desse reino. Né? O pobre, o rico, o preto, o branco, o indulto, o africano, o europeu, quem tem anel no dedo, quem não tem, o analfabeto, o indulto. Qualquer pessoa que aceitar esse Jesus, ele pode sim adentrar esse reino. Então isso impacta, de certa forma, o império que está ali dominando. O Império Romano, juntamente com os governantes Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, aquela cúpula ali traz um impacto, né? Traz um impacto para quê? Para a classe dominante da época. Agora a gente vai ouvir um lindo clipe que Gideão já está preparando ali, porque a próxima pergunta vai trazer impacto. Eu vou trazer uma convidada aqui para fazer uma pergunta, que é uma jovem, e ela vai te fazer a pergunta, mas depois do hino, Gideão. É um hino bem bonito aí. Calma, 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 porque esta agonia toa. Calma, 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 você não pode perder a coroa. Calma, 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 nunca pense em deixar Jesus. Calma, 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 com amor carregue a sua cruz. Nunca pense em desistir, continue a orar. Tenha calma que a vitória muito breve vai chegar. Calma, 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 porque esta agonia doa. Calma, 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 você não pode perder a coroa. Calma, 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 nunca pense em deixar Jesus. Calma, 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 com amor carregue a sua cruz. Calma, 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 porque esta agonia toa. Calma, 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 você não pode perder a coroa. Calma, 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 nunca pense em deixar Jesus. Calma, 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 com amor carregue a sua cruz. Quem espera em Jesus, a vitória é certa. Vou cantando e confiando
em Jesus, meu Salvador. Calma, 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 porque esta agonia toa. Calma, 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 você não pode perder a coroa. Calma, 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 nunca pense em deixar Jesus. Calma, 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 com amor carregue a sua cruz. Calma, 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 calma. Eu sou Emily, pai do senhor presbítero. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Como a igreja pode viver sobre a palavra de Deus neste mundo corrompido? Pai do Senhor, irmã Emily, bem pertinente a pergunta, né? Como viver essa geração sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. A gente está vivendo momentos difíceis, momentos tenebrosos, né? Onde cada dia mais a filosofia, a sociologia, a história, as leis vão de encontro à palavra de Deus. Nós vamos observando aí uma geração que cada dia mais vai se distanciando da palavra de Deus. Eu sempre digo, nas minhas oportunidades que tenho, quando estou com jovens, em alguma oração de mocidade, ou algum culto com jovem, que a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, sob a liderança do pastor Ailton José Alves, é uma igreja, poucas as igrejas ainda no Brasil, que pauta pelo ensinamento da palavra de Deus, né? Morre de anorexia espiritual nessa igreja quem quer. Só que a palavra de Deus aqui na nossa igreja ela é ensinada. Se é um ensaio para as crianças, tem a palavra. Se é um ensaio com a mocidade, tem a palavra. Nós temos culto de doutrina, escola bíblica dominical. Nós temos programas, cursos teológicos. Enfim, a palavra de Deus ela tem todo um impacto muito glorioso na geração em que nós estamos vivendo. E tem feito com que muitos jovens não adentrem o mundo da corrupção. Porque a palavra de Deus ela serve como um antídoto. Como disse o presbítero Márcio França anteriormente, quando no Salmo 119, versículo 9 e 10, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, ou escondendo a tua palavra no seu coração. Então, nos dias que nós estamos vivendo, mesmo vivendo um mundo de corrupção, um mundo onde as leis cada dia mais vão sendo formuladas e vão de encontro aos nossos princípios, mas a palavra de Deus ela tem tido um impacto glorioso na vida dos jovens, dos adolescentes da nossa igreja. Acredito que por aí a gente vai observando como a palavra de Deus tem sido esse antídoto nos dias em que nós estamos vivendo. E adentrando na questão da juventude, como é que podemos dar esse exemplo, assim, sabe? Buscar mais a Deus, a palavra dele, quando a gente estuda de noite na faculdade, aí não pode ir para a doutrina, a mocidade. Bem colocado a pergunta da irmã Emily, né? A gente tem que ter tempo para tudo, né? Eu fui jovem, estudei faculdade, né? Trilhei os mesmos caminhos, como disse o presbítero Márcio, cada homem é fruto de sua época. Eu fiz faculdade, estudei faculdade, mas sempre deixei o meu tempo, o devocional, aquele tempo para a palavra. Tinha tempo para estudar, tinha tempo para fazer os estudos, os artigos, fazer slide, apresentar na faculdade, estudar para a prova, mas eu sempre tinha o tempo de ler a palavra, estudar a lição da escola bíblica dominical, porque eu acredito que a palavra de Deus ela é que tem que ocupar o primeiro lugar. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz a Timóteo assim: Timóteo, eu sei a fé que há em ti, eu sei a fé que existe em ti, que habitou na tua avó Lode e na tua mãe Eunice. Paulo está dizendo assim a Timóteo: Timóteo, a sua mãe deixou um legado. Eu sempre digo que herança é algo que alguém deixa para as pessoas. É um carro, é um bem, é uma casa, é um imóvel, é uma conta bancária. Uma herança é algo que alguém deixa para a pessoa. Legado é aquilo que as pessoas deixam nas pessoas. E eu acredito que os nossos pais, nossos familiares, nossos pastores, eles têm deixado um legado em nós.
essa geração de jovens e adolescentes, como é o seu caso, e o caso da minha filha e de outras gerações, ele tem tido um privilégio muito grande. A Assembleia de Deus no estado de Pernambuco tem sido uma igreja que tem pautado pelo ensino da palavra de Deus. O pastor Ailton José Alves tem dado muita ênfase ao ensino metódico, o ensino pedagógico, o ensino espiritual, e tem forjado nos nossos jovens um caráter através da palavra de Deus. Então, é muito pertinente a sua pergunta. Mesmo vivendo num mundo corrompido, a gente vê que muitos jovens estão aí na faculdade, e é bom, é louvável, né? Os jovens irem para a faculdade, se formarem, serem psicólogos, médicos, juízes, advogados, professores, mas nunca deixar a palavra de Deus em segundo plano. Tem sempre que deixar. A gente tira isso pelos jovens, os jovens que foram para a Babilônia. Eles eram jovens cultos. Daniel, Sadraque, Mesaque, os seus amigos Azarias, os que foram para a Babilônia, eles eram jovens cultos, mesmo sendo separados para servir no palácio. Mas a gente observa que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Eles tinham intimidade. Quando eles foram jogados na fornalha de fogo, eles foram muito convictos. Eles disseram assim: olha, se Deus quiser nos livrar, a gente será livre. Se Ele não quiser, a gente morre queimado aqui. Agora só tem uma coisa: a gente não abre mão do Deus a quem nós estamos servindo. Infelizmente, muitos dos jovens, né, a gente tem observado isso em todo o estado de Pernambuco e fora dele. Em Pernambuco com menos gravidade, porque, como eu já disse, a gente tem aqui em Carpina o pastor Simas, que é um pastor cuidador, juntamente com todos os presbíteros que tem ensinado. Mas nós temos observado que muitos jovens só basta passar no vestibular ou pisar o pé em uma universidade, com 15 dias, 20 dias, ele já volta para a escola bíblica dominical, e às vezes quer confrontar o professor, às vezes ele quer confrontar o seu presbítero, quer confrontar o seu líder, porque ele acha que já sabe demais. Mas se o jovem, o adolescente, o irmão, pautar pela palavra de Deus, certamente ele vai chegar no alvo muito grande. E é isso que Deus tem para os jovens da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco. Como a nossa geração pode guardar a palavra de Deus? É bem interessante, né? Nós estamos vivendo uma geração que está preocupada cada dia mais no bem-estar. As pessoas querem estudar, querem fazer concurso, querem se especializar, querem viajar, querem falar um novo idioma. Isso é bom, isso é louvável, isso não é prejudicial. O jovem tem que seguir essa carreira mesmo, tem que procurar o bem-estar, tem que procurar se formar, mas eles não podem nunca jamais relegar ou deixar a palavra de Deus para segundo plano. A palavra de Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Se ocupar a palavra de Deus em primeiro lugar, Deus é fiel e honra, né? Porque Paulo diz que nós temos que buscar as coisas que são de cima, não as que são da terra. Ele não está dizendo isso no sentido de eu querer estudar, de eu querer me projetar, de eu querer crescer, não. Paulo está dizendo assim: o alvo principal é as coisas de cima, é as coisas espirituais. Porque o que adianta, como diz a Bíblia, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por fim perder a vida eterna? Então, mesmo vivendo uma geração corrompida como nós estamos vivendo, o jovem dos dias que nós estamos vivendo, ele tem que pautar pela palavra de Deus. Nós estamos tendo agora um congresso aqui em Recife, né, que é algo marcante, é algo louvável, é um milagre. Uma cidade feita em Recife, uma cidade, uma capital gigantesca, e a gente vê ali uma multidão de jovens louvando, chorando, sendo batizados com o Espírito Santo. Muitos daqueles ali são estudantes universitários, estão estudando direito, outros estão em universidades grandes aqui no estado de Pernambuco, mas nem por isso deixaram Deus em segundo plano. E a gente tem observado os congressos aqui em Carpina mesmo, né? O ano passado, o congresso de adolescente aqui foi até objeto ali de questionamento aqui pelos os pastores que vieram de outros estados aqui para Recife, para o seminário da Escola Bíblica Dominical, como colocar 800 jovens, como colocar 600 jovens aqui no parque de evento aqui, sentados, louvando, glorificando, chorando, muitos batizados com o Espírito Santo. Então, eu como pai e outros como pai, a gente olha para essa geração e observa que é um milagre. Com todo o aparato que tem sido oferecido aí para o mundo aí, oferecido para os nossos jovens, mas os nossos jovens têm se pautado em servir a Deus. E isso é louvável. E a gente louva a Deus pelos jovens aqui da cidade, da Assembleia de Deus aqui em Carpina, né?
Tanto aqui em Carpina como nas cidades vizinhas e todo o estado de Pernambuco. A gente tem louvado a Deus pela vida dos jovens que têm crescido e têm sustentado a tocha acesa até o dia da vinda de Cristo. Amém. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. Quem falou seu nome para mim? Que você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos
perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Amém. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta e agora vamos falar com o presbítero Josias Martins sobre o apóstolo Paulo. Um apóstolo que era fariseu, se tornou agora um crente em Jesus e ele leva a palavra de Deus e agora se torna um dos expoentes daquela época pós a ascensão de Jesus no cristianismo. Qual a importância do apóstolo Paulo para nós e para a sua época? Presbítero Márcio, como o senhor mesmo bem falou, né? O apóstolo Paulo, um grande expoente da palavra de Deus, né? Chegou aí a escrever entre cartas e epístola 13, né? E Paulo já era aquele cidadão, aquele homem que já estava aprendendo, né? Ele já está aprendendo ali aos pés de Gamaliel, Heliel, os grandes mestres da época. Só que era um conhecimento, simplesmente um conhecimento da lei. Um conhecimento simplesmente da palavra. Não era aquele conhecimento profundo e intimidade com Deus. E aí o apóstolo Paulo, como o senhor mesmo colocou, tem aquele encontro aí indo para Damasco como um perseguidor de cristão, e ele tem aquele encontro ali no caminho para Damasco, ele passa a ter uma nova experiência. E ele vai se tornar ali um grande instrumento na mão de Deus. Um grande instrumento. Para falar ali, pregar, a gente observa que quando ele chega ali em Atenas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a gente observa Paulo ali expondo com muita veemência, com muita eficácia ali o peso que ele tinha, né? O peso que ele tinha de ser um homem chamado para a época do apóstolo Paulo, né? Então, a gente observa que Paulo se tornou uma grande explosão na mão de Deus.
Ele chega a dizer no capítulo 1, versículo 16 da carta aos Romanos, que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, que era nas suas mãos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto dos gentios como também dos judeus. Uma coisa que me impressiona, presbítero Josias, em Paulo, é que ele relata, resumindo a sua história, conflitos exteriores, interiores, tanto de fora como de dentro da igreja e dentro dele mesmo. E ele lutou muito para preservar a palavra na vida dele. Como a gente pode entender isso? É interessante, né? Interessante a vida do apóstolo Paulo, porque como um fariseu nato, ele chega a dizer isso: eu sou fariseu, filho de fariseu. E ele chega a dizer isso quando ele se converte. Uma boa parte dos cristãos olha para Paulo com uma certa desconfiança. E não era para menos. Alguém que autorizou a morte de Estevão, alguém que tinha carta livre dos sacerdotes, dos magistrados, alguém que fazia parte ali de um sinédrio, que tinha autorização para matar, para perseguir, e agora chega a dizer que é nova criatura, que é convertido. Isso, de certa forma, passa uma insegurança para quem está ali, e até ele convencer que, de fato, ele é um novo cristão, leva tempo. Né? Leva tempo. Ele provar que realmente ele nasceu de novo, leva tempo. Então ele tem um conflito exterior, que é o conflito ali dos seus inimigos, do farisaísmo, das religiões presentes, como ao mesmo tempo ele também sofre interiormente, batalhas interiores. Então a vida do apóstolo Paulo é pautada por esses acontecimentos, né? Mas mesmo assim foi um grande, como diz o pastor Cima, né? Maior expoente das escrituras do Novo Testamento, depois de Jesus, logicamente, né? Como você entende aquele texto que ele fala tempos trabalhosos? Paulo já havia vislumbrado no tempo dele grandes dificuldades. Será que esses tempos de Paulo estão contextualizados nos nossos? É interessante, né? Porque naquela época Paulo já enfrentava isso. Paulo já enfrentava tempos trabalhosos naquela época. Como ele mesmo chega a dizer, propagadores de doutrinas falsas, propagadores de doutrinas de demônio, propagadores de farisaísmo. E aí a gente observa que Paulo já naquela época ele já enfrenta. Paulo, quando está escrito lá em Atos capítulo 20, se me foge a memória, o próprio Paulo diz: eu sei que na minha partida surgirão no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Então a gente observa que o próprio apóstolo Paulo ele vai tratar dessas pessoas como lobo devorador, que ensinavam coisas contrárias, que não tinham piedade das ovelhas, que não tinha piedade do seu povo. Então, na época em que quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, em diante da sua primeira carta, na segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer isso, né? Que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então, a carta de Paulo a Timóteo na minha humilde visão, é uma carta temporal, porque teve efeito nos dias de Paulo e ela serve até os dias de hoje. E hoje parece que o cenário não é muito diferente dos dias de Paulo. Ou podemos dizer assim que é até mais agravante dos dias em que nós estamos, nos dias mais agravante que nos dias do próprio apóstolo Paulo. Né? Doutrinas de demônio, doutrinas falsas, várias pseudo-igrejas que têm surgido por aí afora, né? E aí a gente observa, a gente não vai dizer aqui por questão de ética, estamos em um programa livre, com um alcance abrangente de pessoas, a gente não vai citar aqui nomes de religiões por questão de ética, mas a gente observa nos dias que nós estamos vivendo propagadores de falsas religiões, de heresias, de coisas antibíblicas, como disse o próprio Jesus, nem entram no reino, nem deixam entrar, e a gente observa que não é diferente. É o cumprimento da palavra. A gente não pode muito se atemorizar, se escandalizar, porque o próprio Jesus já tinha dito isso, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, muitos esfriariam no amor, e a gente está vendo aí lobos devoradores,
mercenários, pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra, não têm nenhum compromisso com as ovelhas. E daí vão de mal a pior, como o próprio Paulo disse, né? Vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Isso é praticamente os dias que nós estamos vivendo. Bem, então a gente estamos vivendo num tempo, e já que o tempo é o tempo, a gente está chegando no finalzinho, mas a gente ainda dá para dar uma palhinha sobre Apocalipse. Vou resumir Apocalipse em uma palavra, se eu não me engano, Apocalipse 3:8. Como guardaste a minha palavra? Para o apóstolo João ali era difícil, tinha dificuldades em se guardar a palavra. Como guardar a palavra? Presbítero Márcio, nós temos observado que cada dia mais tem sido um desafio guardar a palavra. Cada dia mais tem sido um desafio ser amante da palavra. Porque eu estava dizendo aqui a adolescente que lhe antecedeu fazendo as perguntas, que nos dias que nós estamos vivendo uma sociedade cada dia mais dispersa da palavra de Deus. E as próprias leis, nós temos observado lugares que não pode mais ler a palavra num plenário, não pode mais ler a palavra numa escola, não pode ler mais a palavra em uma reunião de Câmara de Vereadores. Então, a gente vai observando que a palavra de Deus vai sendo minada. Então, é um desafio cada dia mais se guardar, se ter ali o objetivo, se ter ali a empatia de guardar a palavra. E João, ele disse, mas como guardaste? Cabe a mim guardar, ainda que o mundo inteiro desabe, ainda que o mundo inteiro venha a ser contrário à palavra, mas eu tenho que seguir honrando e obedecendo a palavra de Deus. Pois ela é como muitos dizem, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela não chegou aqui, a Bíblia, ela não chegou aqui a nós à toa. Né? Ela chegou aqui a preço de lágrima, ela chegou aqui a preço de sangue. Muitos homens morreram, deram a vida por essa palavra. Ela não é um livro qualquer. A palavra de Deus é um livro, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante mais de qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus, ela é algo que tem que ser guardada no nosso coração. Né? Tem que ser guardada. Eu me lembrei agora o seguinte, a palavra de Deus não é apenas a escrita, porque temos muito material hoje, a preços acessíveis, mas o importante não é apenas o escrito, mas é que ela penetre e permaneça em nossos corações. Né? Isso. Porque a Bíblia, ela se tornou acessível a muita gente. Né? A gente vê, na época do meu avô, na época antes do meu avô, não era todo mundo que tinha a Bíblia. Era uma religião exclusiva que tinha ali uma Bíblia. E para se ler aquela Bíblia era muitas vezes guardada. E a Bíblia não era acesso a todo mundo. Hoje a Bíblia chegou a todo mundo tem acesso a uma Bíblia. Mas não é simplesmente ler por ler, como o senhor falou. Porque ler por ler, muita gente lê. Mas guardar ali é fazer uso, é praticar, é obedecer, é cumprir aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a palavra de Deus é guardar, nesse sentido aí, é obedecer o que a palavra diz. Porque muitos leem. Tem muita gente que lê como lê um jornal. Outros leem para ter conhecimento, lê como livro de ficção, lê como uma revista. Porém, aqueles que leem a palavra com o sentido de comer, como disse o profeta Jeremias no capítulo 15, versículo 16, ele é assim, achando as tuas palavras, logo as comi. Claro que ele não se trata do sentido literal de pegar, rasgar e comer, mas comer ali é se alimentar. E assim, logo as comi, ela foi o gozo e a alegria do meu coração. O eunuco lá no caminho, quando vinha ali da adoração, ele estava lendo a palavra ali, e o Espírito Santo impulsiona Filipe e leva ele até lá a carruagem, e ele se aproxima e diz assim, tu tá entendendo o que tu tá lendo? Ele disse assim, não, como eu poderia ler se ninguém me explica? De quem fala esse homem? Ele está lendo lá um texto, um trecho ali do profeta Isaías. De quem fala esse homem aqui? Fala dele? Fala de si mesmo ou fala de um outro?
Aí o Espírito Santo orienta Filipe, Filipe vai ali, fala, e a palavra entra no coração do eunuco. O eunuco se converte, se batiza, leva a palavra de Deus para a África, né, para a Etiópia. É o primeiro missionário que leva a palavra de Deus ali para a Etiópia. Então, veja como o efeito da palavra ela é poderosa. A história diz que Martinho Lutero, ele só leu lá, né? O justo viverá da fé. Isso foi o suficiente para ele provocar a reforma que houve no mundo inteiro. Então, a palavra de Deus, ela é viva. A gente está falando hoje aqui, quantos de nós, se eu perguntasse aqui a jovem, ao senhor, ao o sonoplastista aqui que está nos ajudando, ou qualquer, quem nunca chorou lendo a Bíblia, lendo a palavra? O pastor Antônio Gilberto, né, que foi por muitos anos consultor teológico das lições da Escola Bíblica Dominical, ele sempre dizia: a Bíblia é o único livro que se lê com o autor presente. Os demais pode ser best-seller, pode ter milhões de vendas, mas amanhã ou depois alguém se esquece. Agora a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor dela está presente em nós. E aí a gente chora, a gente se alimenta, a gente sente alegria, muitas vezes até Jesus batiza com o Espírito Santo, porque é o único livro que o autor está presente. E se fosse um simples livro, não seria proibido em muitos países. É porque muitos países proíbem ela entrar. Né? Porque países países ditatoriais, países fechados proíbem a Bíblia. Se fosse simplesmente um livro. Ah, a Bíblia é um simples livro. É um livro que pode se equiparar a qualquer outro livro qualquer, um livro de Dan Brown, um livro de Machado de Assis. Então, se é um livro qualquer, por que muitos países proíbem a Bíblia entrar? Porque ela é viva. Quando ela entra lá, ela produz efeito. Né? Ela produz efeito. Ela transforma. E a gente vê lá no Antigo Testamento, o presbítero Márcio, que o rei Josias ele provocou uma grande reforma. Quando ele leu a Bíblia, o livro de Esdras, capítulo 8 de Neemias ali, a gente vê que o próprio Esdras e Neemias provoca ali uma reforma tremenda através da palavra. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E cabe a mim e cabe a nós guardar e zelar pela palavra. Muito bem, foi muito bom ter sua presença. Com certeza, eu acho que muitos vão sair edificados. Deus está presente. Foi um momento muito bom. E eu queria deixar agora o senhor para as considerações finais, que eu tenho certeza que muitos foram edificados, porque estamos falando da palavra de Deus, que, em resumo geral, é o próprio Deus manifestado através de seu Filho. Então, queria deixar o senhor para as considerações finais. Márcio, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? O senhor fez esse convite a mim aí para participar do programa Jesus Fonte de Vida. Agradecer a todos os envolvidos aqui. Não poderia de forma alguma deixar de agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, né? O qual eu sou presbítero da igreja do estado de Pernambuco, como também o meu pastor Simas Dias, como também o evangelista Luiz Carlos, há quase um ano aqui em Carpina, né? Fui bem acolhido aqui pelo nosso pastor Simas, pelo evangelista Luiz Carlos, pelo corpo de presbítero desta igreja, por todos os obreiros dessa igreja, e onde eu tenho chegado aqui em Carpina, eu tenho sido muito bem recebido, e eu quero agradecer aqui o povo de Carpina, agradecer ao programa Jesus Fonte de Vida e a todos os telespectadores, e dizer que se você ainda não se inscreveu no programa, se inscreva aí no programa do nosso presbítero Márcio, programa Jesus Fonte de Vida. Então que Deus abençoe, né, e abençoe cada um de nós que aqui estamos nessa tarde, em nome de Jesus. Paz do Senhor, até a próxima. Então, esse foi seu programa Jesus Fonte de Vida, e lembre-se, daqui uns dias vem a festividade do programa Jesus Fonte de Vida. E se você não é evangélico, aceite para morar no céu. Paz do Senhor, até a próxima. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.